Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, estar na presença de vocês é uma grande honra. Obrigado a vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, né? Tem prestigiado a gente. Lamentamos novamente, semana passada não fizemos a gravação daqui, mas houve problema com o áudio novamente. Estamos adaptando, né? Com equipamentos novos, uma série de outras coisas mais, mas esperamos aí logo estarmos com equipamentos melhores aí para que possamos honrá-los com qualidade, com o que vocês merecem de todo o nosso coração, tá bom? E hoje nossa porção é chamada Miketz, né? Que vai de Gênesis 41 até 44:17, com Haftarot Zacarias 2:14 até 4:7, né? E vamos envolver o livro, os dois capítulos 16 e 17 do livro de Mateus, ok? A maioria já conhece essa história do sonho do faraó, né? E nós vamos entrar numa das porções, eu digo talvez, nem talvez, eu posso dizer com certeza, que é a porção que vem trazer o que é conhecido como profético no dia de hoje, né, nos dias atuais. Muitas vezes nós vamos em igrejas e tudo mais, está cheio de profeta lá, porque está escrito na Bíblia, que era para nós profetizarmos e quanto mais. Mas só que existem regras para saber fazer a profecia, e aqui estão realmente grandes interpretações, grandes entendimentos de como nós deveríamos seguir. Então podemos dizer que é uma porção profética, que serve de amparo e de caminho para muita gente, né, que tem o chamado profético aí, e muitas vezes acaba se perdendo em algumas informações, vai pela emoção, ou por orientações de oportunistas, que querem explorar o dom profético das pessoas, e assim, vai, também sou profeta, aquela coisa toda, e de repente não é bem assim a história, né? A gente já conhece os esquemas. Mas aqui a gente vai entender e vai poder passar para vocês o que é melhor. E vocês vão tirar suas próprias conclusões de que caminho vocês devem seguir, como devem seguir. Ok? Então vamos lá. Faraó teve um sonho. E um sonho revelador, onde ele teve as boas vacas e as boas espigas, e as más vacas e as más espigas. Se nós trouxermos para o nosso cotidiano, isso é o normal do nosso dia a dia. Não é questão de um sonho do faraó, é uma realidade. Tanto que logo depois, em seguida, na interpretação do sonho, através de José, nós vimos que foi uma realidade. Houve abundância no Egito e houve fome no Egito. Então, profecia não é simplesmente um dom que se tem, que você fala e depois não vai atrás para saber se houve resultado ou não. Toda profecia tem que ter resultado. O profeta, a boca do profeta, não é simplesmente exalar a palavra profética. Eu profetizo, não, tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento. E para ser realmente identificado como uma boa profecia, tem que ter realização. Eu não conheço profecias que não se realizam. Senão, não pode ser profecia. Como é que eu vou profetizar algo que nunca vai se realizar? Isso tem outro nome, se chama adivinhação. E a adivinhação, para o Senhor, é abominação. O jogo de adivinhação, que as pessoas fazem e tudo mais, para Deus é abominação. Está escrito. Então não adianta agora querer vir, eu sou profeta. Tá bom, mas das profecias, o que foi que se realizou com testemunhos, não é da sua boca não. Com testemunhos. Então são coisas que precisa-se realmente tomar muito cuidado. Como aqui foi chamado o profeta José, ele interpretou o que havia sido colocado para o Senhor,
para o faraó, e o Senhor deu toda a direção, deu todo aquilo que era necessário, porque era uma realidade a ser vivida no Egito. É a mesma coisa no dia de hoje. Qual é a realidade profética na sua vida? Não posso dizer, não posso crer, melhor dizendo, que você seja tão nécio ao ponto de dizer, profetizar na igreja lá que eu vou, a moda, ser rico. A moda, né? O modismo. Mas você está aí ainda, cheio de carne para pagar, fazendo malabarismo com o salário, e outras coisas mais aí, que você deve talvez estar passando por necessidades. E são essas coisas que a gente começa a ver que dão profetada e não profecia. Passar por tempos difíceis é normal. Mas toda profecia, ela tem o bom e tem o mal. Como aqui. Tem as vacas boas e as vacas más. Tem as espigas boas e tem as espigas más. O que você precisa entender é que dentro de uma profecia, o que é exigido para que se realize a coisa boa. Durante 7 anos, o Egito teve fartura, para depois passar 7 anos de penúria. Então nós temos que começar a pensar na seguinte forma. Se estão te profetizando que você vai ser rico, das duas uma, ou você se torna imediatamente abastado, e é melhor você guardar, porque em breve verá o tempo das vacas magras. Você está preparado? Toda a profecia é assim. Toda a profecia ela tem que ser entendida. Ela tem que ser explicada. O próprio Senhor explicava todas as profecias. Da mesma forma que ele explicava as parábolas, ele também explicava as profecias. Ele usava os livros dos profetas como referência e explicava na prática qual era a realidade daquela profecia. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje, quando se fala de profecia, não é sair por aí dizendo que o Brasil vai ser uma terra abundante, uma série de outras coisas mais, só que está vindo aí um governo corrupto. Como é que eu posso falar isso? Como é que eu posso concordar com uma profecia sabendo que está à beira de uma situação catastrófica? Que se entrar, não sai mais. Aquilo que me foi revelado por Deus, e algumas pessoas já sabem disso, como profético, é que haveria sangue nessa transição. Haveria sangue. Nós já vimos que já teve derramamento de sangue. Mas muito mais há por vir ainda. Então não é que tipo, vocês vão celebrar festas agora no final de ano, esse tipo de coisa, que vamos esquecer, vamos comemorar, celebrar, e fica por isso mesmo, e do ano que vem tiver essa página. Ano que vem já é tarde. Ano que vem já é tarde. Cuidado. Porque de repente, quando você se der conta, você já está no tempo das vacas magras e nem aproveitou as vacas gordas. Isso é profecia. Isso é profecia da estrutura, da edificação, para que você possa realmente fazer acontecer. E a profecia não é simplesmente feita de uma forma sintética, ela é analítica. O interpretador da profecia,
ele tem que ter o respaldo analítico. Por quê? Se nós olharmos aí, o próprio José Yosef, ele está dizendo que precisa ser um cara que entenda de administração. Ok? Ele tem que saber delegar. Ele tem que saber supervisionar. Ele tem que saber finanças. Porque logo de cara ele já fala que tem 20% de custo dessa brincadeira. Que todo mundo tem que pagar 20%. Ele tem que entender de produção. Ele tem que entender de armazenamento. Ou seja, ele já chega para o faraó, não é simplesmente dizer o que está acontecendo no sonho. Ou no ato profético. As 7 vacas representam isso, e as 7 espigas representam isso. Quando ele mesmo fala, é o mesmo sonho. É o mesmo sonho. Só que tudo é força animal e produção de campo. Então você precisa ter essa inteligência profética de saber detalhar, ser uma forma analítica, tudo aquilo que você está profetizando. Não é simplesmente profetiza e solta lá a voz. Ah, legal. Mas cadê o fundamento? Cadê toda a estruturação? Como José deu ao faraó? Se nós analisarmos os profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, Jonas, ele não profetizou sobre a vida das pessoas. As pessoas houve arrependimento tão grande, tão grande, tão grande, que ele não concordou. Ele queria que Deus destruísse eles. O próprio profeta não acreditou na profecia. Olha só. Ele queria dizer para Deus o que tinha que fazer. Porque Deus queria destruir Nínive. E o objetivo dele era levar essa informação para Nínive. Só que Deus sempre vai te dar o quê? Oportunidade. Ele deu a oportunidade para Nínive. E aí fez com que o profeta fosse até lá. Levando a palavra de quem? De Deus. Arrependam-se. Até o rei, até os animais se vestiram de saco. Por que ele está usando essa comparação? Porque o Senhor nos disse, vocês querem um sinal? Do profeta Jonas. O Senhor trouxe para nós o arrependimento. A chance do arrependimento. Nós estamos há 2000 anos preocupados com o que vestir. Já pensaram nisso? Que roupa eu vou usar na passagem do ano? Que roupa que eu vou usar na festa tal? Que roupa que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo? E na Nínive, até o rei se vestiu de saco. Porque o mais importante era a salvação do seu povo. Não eram as festividades. Não era, eu vou parar para a festa. Nada disso. Até o rei, até o gado se vestiu de saco. Porque eles entenderam a mensagem. E nós até hoje ainda não entendemos que precisamos do arrependimento. O ato profético já foi lançado. Vocês queriam sinais. O sinal foi dado. Cadê o arrependimento? Não, nós estamos vendo o que é melhor para a nação. Aquele que mata, que mente, que destrói. O quê? O que vocês precisam para a nação? Aquele que
que não aceita a verdade, aquele que quer anular Deus. Cadê o vestido de saco? Cadê o vestido de saco? As pessoas se esqueceram. É muito mais fácil falar, vou matar fulano, beltrano, esquecendo-se que Deus também o fez. Você vai matar o seu irmão? O seu irmão que não teve o entendimento de quem é Deus, ainda continua sendo enganado, envolvido nas maracutaias do príncipe deste mundo. Deus está dando um recado. Ele não precisa dos profetas, sejam Isaías, Jeremias, sejam Malaquias. Não, ele precisa que os profetas sejam Jonas. Nós estamos numa geração onde todos os profetas tinham que ser Jonas. Sair de dentro do ventre do peixe, parar com essa clausura que tipo, aqui eu sou bem, e vendo as turbulências, vendo o que acontece, ó minha alma, meu Senhor, e começa a fazer aquelas orações, o Senhor, tá bom, vou te dar mais uma chance. E a primeira chance que ele vem, é olhar para o altar, em vez de ver aquilo que ele vai ser colocado da palavra de Deus, ele vê o final, como o quanto eu ganho, quanto eu vou levar para casa. E não se as pessoas se vestiram de saco, de verdade. Quantas são aquelas que se arrependem? Quantas são aquelas que verdadeiramente saem da igreja cheias do Espírito Santo? Não é pelo louvor, não. Não é pelo louvor. Louvor não traz arrependimento, não. Dança não traz arrependimento. Ah, mas eu dancei com o Espírito Santo. Ah, mas nós tocamos tão lindamente, maravilhosamente bem, beleza. Mas se a palavra que é o ensinamento não é vivo, você sai morto. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Qual foi a palavra que foi colocada no altar? Nem você se lembra. Lá em Nínive? Não. Lá em Nínive, não. Todos se lembravam. E entendiam por que estavam vestidos de saco. O faraó entendeu que ele também não teria competência para fazer isso, mesmo ele estando na mais alta posição. Como um rei que tem que dar as direções para o seu povo, ele entendeu. Eu não tenho capacidade. Eu preciso de um cara como esse. E quantas vezes você que não tem capacidade fica arrogante aí, dentro do seu mundinho, dentro do seu sofazinho, digamos assim, e não reconhece que precisa entregar para a administração. Precisa fazer. Senão, o que acontece? As vacas magras estão chegando. Você está pronto para suportar o tempo da vaca magra? E mesmo na vaca magra honrar Deus? Ou você vai roubá-lo? Como está lá em Malaquias. São coisas que nós precisamos começar a fazer a diferença. Fazer a diferença. Se nós olharmos para as pessoas de hoje em dia, da forma como elas tratam, a preocupação que elas têm é de ser tudo rápido. Tudo rápido.
Já perceberam isso? Hoje o negócio da era digital é tudo instantâneo, de flash, né? Uma brincadeira. Nem sei se usa mais essa expressão do The Flash, né? Mas a gente dizer que era rápido, né? No meu tempo, né? O The Flash era o que era melhor. E se a gente analisar aqui, quando nós olhamos e conhecemos a história, começando a história de Jacó, né? Já começa dizendo que José tinha 17 anos. Ok? Quando ele assume esse negócio aqui, todo o poder de uma nação, ele já está com 30. 13 anos se passaram. Em 13 anos, ele não parou um minuto. Não parou um minuto de honrar o nome de Deus. Foi tentado por mulher. Não desonrou o nome de Deus. Não desonrou a casa daquele que estava contratando ele. Honrou o nome de Deus. Foi traído pelos irmãos. Foi jogado no buraco. Foi vendido como escravo. Foi perseguido. Foi jogado na masmorra. Nas celas. Trabalhava dentro das celas. Ele não ficava lá encarcerado. Ele se relacionava com todo mundo, servindo comida. Ou seja, não parou um segundo. E continuava produzindo. Porque ele cria que Deus ia prover. Ele cria isso. E crendo nisso, que é capaz, por que você ainda não fez nada? Por que você não saiu do seu lugar ainda? Por acaso você já tem 100 anos de idade? Tem gente aí que tem 80 anos de idade, 90 anos de idade, que ainda está produtivo. Está dando show e muito moleque. Com 30 anos, ele assume uma nação. Ele assume uma nação. E já sabia fazer as matemáticas de Deus. Não era 10%, não, era 20%. Ainda você fica mendigando os 10% aí. Você ainda fica mendigando. Você vai parar para perceber? Não, porque se eu der mais que isso, não dou. Não dou. Não vai dar para me vencer as contas. E o mais engraçado que a gente testemunha disso, que todos aqueles que falaram para nós, não, nós vamos te ajudar, nós vamos dar o dízimo, nós vamos agraciar essa casa, aquela coisa toda. Falei, beleza, que a tua boca seja bendita, que honre a Deus. Sabe o que fizeram? Não deram. Não deram. Perdem o emprego, perdem as oportunidades na vida, vivem de favor de terceiros. Tem gente doente, sendo operada sem necessidade. O desespero é tão grande, foi operado e está mal. É praga? Não. Simplesmente quando você promete para Deus, cumpra. A própria palavra mesmo diz que o teu sim seja sim e que teu não seja não. É a mesma coisa, você quer tanta coisa na sua vida, então faça. Tua boca é profética. Aprenda com eles. A boca de todos nós somos profetas. Nós temos o dom da profecia, sim, espalhado para quem quiser. Mas a profecia ela é composta
em tempo fraco e tempo de ganância, de prosperidade. Olha José, podemos dizer literalmente que ele comeu o pão amassado. Foi ou não foi? Andou em lugares que muita gente não quer nem andar. Vocês por acaso já andaram em presídio? Imagina conviver ali, servindo comida para presidiário. José fez e não teve vergonha. Porque ele não via presidiário. Ele via pessoas feitas por Deus. Criaturas de Deus. Que estavam passando por um momento difícil porque se afastaram de Deus. E por causa disso, chegou no fundo do poço. Você está esperando o quê? Chegar no fundo do poço? Se você pode sair do seu lugar comum e fazer a diferença, não só na sua vida, mas na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, simplesmente não pare. Continue em frente. Está difícil? Continue em frente. Quanto mais difícil tiver, é que senão que a vitória está chegando. Tome posse. Isso é profético. Está difícil? Mas está difícil porque você não faz? Ou porque você está fazendo e está duro chegar lá? Não, eu estou fazendo e está duro chegar lá. E glória a Deus. Bote o joelho no chão, porque a tua vitória está próxima. Continue em frente. Se esmere, se esforce. A vitória está próxima. Você está mexendo em vespeiro. E o vespeiro não está suportando a tua dor. Não está suportando as tuas lágrimas. Não está suportando o teu clamor. Não são as tuas reclamações, não. São cada vez que você mete o joelho no chão e de todo o teu coração você fala: Senhor meu Deus. E faz a tua oração. Você está abalando as portas do inferno. Quebrando os grilhões que te prendem. Mas tenha fé. Porque da profecia da tua boca ela vai ser realizada. Então siga em frente. Siga em frente. Faça a diferença. Assim como José. E José gera duas situações interessantíssimas. Duas sementes. De vida de sacerdócio. Da filha de sacerdote. Olha a importância disso para nós também. Lembra de Judá e Tamar que nós estudamos? Judá procurou a filha de um sacerdote para seus filhos. Mesma coisa aqui. José vai se casar com a filha de um sacerdote e geram dois filhos, Menassé e Efraim. Menassé é o esquecimento de todo aquele passado. Isso aqui é uma dica para nós. Você que fica remoendo a amargura do teu passado. Porque me fizeram isso, me aprontaram aquilo, eu vou me vingar. Você não vai se vingar de nada. Se você é uma pessoa de Deus, você não vai se vingar de ninguém. Segue a tua vitória. Não perca tempo com o passado. Você quer humilhar a pessoa? Vença. A tua vitória vai ser a vergonha daqueles que te realmente pisaram em você. Não é a tua vingança, não. É a tua vitória. A tua vitória que vai fazer a diferença. Olha, José, ele preferiu fazer o esquecimento. E o filho dele prefere esquecer. Eu tenho o meu memorial, que é o meu filho, o meu fruto, dizendo: esqueci de todo aquele sofrimento. E olhei para frente. Olhei para frente. E que Deus abençoou com Efraim, que é um fruto, que representa o fruto dele. O fruto faz o quê? Gera novas sementes.
são bons. Ainda mais com esse nome que nós vamos ver lá na frente, que se tornou referência de Israel. O nome Efraim. Que fruto! Um fruto bendito, que trouxe calma para José. E profecias além dos 400 anos que se realizaram. Quando ele falou 400 anos antes, quando morreu, meus ossos quero que volte para casa, para a terra prometida. Então vejam só, 400 anos depois, o povo leva o que o profeta falou. Se cumpre o que o profeta falou. Ah, mas é o desejo dele. Profecia. O profeta jamais poderia repousar tranquilamente na terra que não era dele. Onde é a tua terra santa? Onde é o teu lugar santo que você escolheu para vencer? É na sua casa? É na sua empresa? É aonde que você está determinando hoje a tua vitória? Esquece o passado, siga para frente, olha o fruto que você vai gerar hoje, através da tua própria boca. Profetize, sim, mas use a administração, o saber delegar, o saber supervisionar, saber cuidar das finanças, saber ter produção e saber armazenar, ou seja, guardar o que você tem. Não por egoísmo. Não por egoísmo, mas saber que o que você pode e o que não deve gastar. Não esqueça como aquele mesmo determina a parte de Deus. E honre a quem te honrou com a palavra, que te honrou na tua produção de hoje, para que você se tornasse alguém no amanhã. Que de hoje te colocou dentro de um pano de saco, para que você não fosse destruído. Acorda hoje. Se você acabou de receber uma nova oportunidade, uma nova etapa da sua vida, para que você faça acontecer. Veja só aqui. Chegou o tempo das vacas magras. Qual é a primeira coisa que acontece? Você que está ainda pensando na vingança, pensando no teu passado, carregando esse peso, porque não tiveram dó de você, com todas as tuas justificativas, os teus mimimis todos aí. Olha só o que acontece. José já estava estabelecido no Egito, como vice-governador. Ok? Vice-rei. Posição de status. Quem é que aparece pedindo comida? Os irmãos. O que eles fazem? Se dobram. Lembram quando nós começamos a história de José? Eu tive um sonho e que meu feixe ficava de pé e o feixe de vocês se dobravam diante de mim. O passado se dobrando, porque você é vitorioso. Por isso que não fique se apegando ao seu passado, mas sim ao ato profético que você está lançando hoje. Faça acontecer para você chegar lá. Porque a tua vitória vai incomodar muita gente. Vai incomodar muita gente. Mas não pare um minuto sequer.
José não parou. Mesmo como rei, como digo assim, a posição de status de rei, mesmo essa posição, ele não parou. Ele continuou visitando cidade por cidade, vendo como é que estava acontecendo tudo. E depois, na época da seca, teve que negociar todos os estoques e tudo como é que fazia. Além da distribuição para que ninguém morresse de fome. Não parou. Não ficou assistindo televisão, não ficou perdendo tempo lá no seu celular, mandando mensagem no Instagram, no YouTube, disso, daquilo, não ficou nessa situação, não. Ele foi para operacional. Tomar conta das coisas. Quantas vezes você delega para os outros as coisas e não supervisiona? Não supervisiona. Você cai nas conversas dos outros, mas estão sempre te cobrando. Estão sempre te cobrando. Lá vem o envelopinho, lá vem isso, lá vem aquilo. Você já cobrou o seu ministro? Já cobrou o seu ministro? Resultados? Como não? Não se cobra ministro? Claro que se cobra. Claro que se cobra. Se o próprio Deus cobra a postura dos ministros, por que você, como ovelha, não cobra? A casa não é do Senhor? Você não está fazendo a manutenção na casa do Senhor? Ou você simplesmente, não, porque hoje nós precisamos pintar, nós precisamos fazer aquilo. Mas peraí, e tudo aquilo que é arrecadado? Não fizeram um planejamento de fazer um fundo de reserva para essa pintura, para que não se tornasse peso para as pessoas? Lembra do apóstolo Paulo dizendo, eu não vou ser peso para vocês? Porque fazia o planejamento. Mesmo vivendo em épocas difíceis. Mesmo sendo perseguidos, ele prestava contas de tudo. Olha Moisés. Não montou um tabernáculo? Não montou tudo? Não pediu ouro, não pediu prata, madeira e tudo mais? Tecidos e tudo mais? E não prestou contas de tudo? Quem disse que sacerdote não tem que prestar contas? Quem disse? Aqui é prestando contas. Todo mês. Toda que faz parte da nossa equipe aqui, faz parte do nosso grupo, todos recebem um informativo. Qual foi a projeção, qual foi o orçamento, qual foi isso, o que nós atingimos, o que nós não atingimos. Aqui nós seguimos esse mesmo princípio. Delegamos as funções, supervisionamos, cuidamos das finanças e tudo igual. Cuidamos da produção, ainda mais agora com essa obra toda para a gente fazer aqui, realmente nós precisamos de ajuda. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ainda mais agora que houve essa época de chuva, e choveu aqui dentro. Quebrou o negócio do telhado lá, vou ter que dar um jeito. Temos recursos? Não. Não. Sendo bem sincero. Mas Deus vai prover. Nós cremos nisso. Você que está nos assistindo puder ajudar, está aí embaixo o Pix. Ajude a gente que não vai servir na casa de Deus. Tenha certeza disso. Não é para salário. Uma que eu não ganho salário aqui. Eu não tenho salário. A igreja não me paga salário nenhum. Eu não ganho salário da igreja. Portanto, tudo que entra aqui é para a honra e glória de Deus. É para a honra e glória de Deus. Isso aqui você pode ter certeza. Se quiser vir testemunhar, tem endereço no nosso site, tem tudo aí. Pode vir, sem problema, será recebido. E ainda, quem sabe, toma um cafezinho. E tem mais, ainda fala mais de Deus ainda para vocês. Ok? Fica o convite aí para que vocês façam uso, né? Para a gente falar assim, né? Se a gente começa
a pensar da seguinte forma. Voltando aqui, tá, pessoal? As coisas que o Espírito Santo toca a gente, vai levando a gente como ele quer. Ele mesmo fala, tem que admitir. Se você ver algumas gravações nossas, de repente tá assim, daqui a pouco o vento faz assim, né? E é o Espírito Santo tocando na gente, falando algumas coisas que a gente precisa passar para vocês. Você já pensou aqui a situação dos irmãos mais velhos de José? Aquele negócio, se nós tivéssemos ouvido, quem nunca falou isso? Ah, se eu tivesse ouvido naquela época, se eu tivesse feito aquilo lá naquela época, aquela coisa toda, né? Vocês já perceberam que diante de uma adversidade, há uma reflexão a ser realizada? Por que nós chegamos na adversidade? Porque nós não ouvimos e porque não houve arrependimento. Olha o pessoal de Nínive. Se arrependeu. É isso? Nínive foi salva? Foi. Temporariamente. Porque logo depois, passado o tempo, caiu o esquecimento. Ah, se nós tivéssemos ouvido. Mas foi falado. Ah, se nós tivéssemos ouvido. Mas foi dito. Vocês já perceberam que nós estamos toda hora falando e não se ouve? Não se ouve. E é outra pregação, é outro que quer ganhar dinheiro, sabe aquelas desculpas? A desculpa vem na frente antes da audição. Lembra o que Moisés fazia? Ouçam, ó céus, ouçam terra, como testemunhas, porque esse povo aqui não sabe ouvir. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o céu e a terra permanecem como testemunhas até hoje. Quando é que nós vamos começar a aprender a ouvir a direção de Deus? Ah, mas eu vou naquela igreja grande lá, não quero saber onde você vai. É como é que você sai dela. É como você sai da igreja. Não me interessa onde você vai. É como você sai dela. Como é que você se comporta no dia seguinte? Se você saiu de lá cheio da porção do Espírito Santo, aquele negócio todo, por que no dia seguinte parece que acabou de chupar limão? Bom dia, por quê? Oh, tem que acordar cedo, tem que pegar busão. Cara, você não está cheio do Espírito Santo? Eu nunca vi o Espírito Santo murmurar da vida. Ih, ó, que tem para café da manhã. Glória a Deus que tem café. Com o Espírito Santo você não precisa nem se alimentar, você já é alimentado por ele. Até um copo d'água você já dá glória a Deus. Então, pessoal, quando vocês irão ouvir? Por que o Espírito Santo fez eu parar para passar para vocês essa mensagem? Espero que tenha tocado o coração de vocês. Ok? Vamos lá. Uma das coisas que nós vamos ver aqui, hoje eu estou mais focado aqui do que aqui, tá? Depois só vai passar ali, porque aqui tem muita informação. Aqui tem muita informação e não é aproveitado. Que a gente faz assim, quando
Os irmãos estão junto com José ali. Tem uma mensagem no capítulo 42, versículo 28, se não me engano. E nesse ponto, o coração de José desfaleceu. Ok? O que é isso daí? O famoso ponto no coração. Opa, o que é ponto no coração? É o ponto de conexão com Deus. Todo mundo fica procurando. Onde fica, né? Minha conexão com Deus está no coração. É um ponto que nós temos no coração. Tá? E essa é a nossa conexão. Porque quando Cristo fala, o problema não é o que vai para a latrina, mas o que sai da boca. E o que sai da boca precisa ver se não está cobrindo o ponto no coração. Porque se o ponto no coração estiver ativo, o que sai da sua boca é altivez do Senhor. É uma palavra de edificação. Então, quando José vê tudo aquilo acontecendo, né, e havia se dado conta, né, desse distanciamento com Deus, porque eles estavam remoendo até agora a bobagem que eles fizeram com o irmão. Tanto que não precisou de muita conversa. Eles mesmos se entregaram. Isso é condenação de Deus pelo que nós fizemos. Logo de imediato eles já caíram a ficha. Isso significa que o ponto de conexão com Deus está ativo. Só ainda está faltando o quê? O arrependimento. E nesse ponto, Deus capacita José numa das situações mais literárias que existe até hoje em toda a Bíblia. Capítulo 43, verso 7. O sentido literal. Tragam-me o seu irmão. Quando José falou para eles trazerem o Benjamim. Vamos sair desse compêndio da história de José para os dias de hoje. Vamos? Sim. Quantos irmãos vocês trouxeram para a igreja nesses últimos tempos? Quantos irmãos vocês trouxeram para o convívio no Senhor? Não é só uma história de José. Eu falei que isso aqui é um ato profético. Ele está gerando a profecia do dia de hoje. Ah, não, mas isso é quem faz o evangelista, quem faz é fulano, quem faz é Beltrano. Não, filho, é você que está aí sentado na cadeira da igreja. Também tem uma função que se traga o seu irmão para o lado do Senhor. Lá você não vai passar fome. Lá você não vai passar necessidades. Porque você está em frente com o Senhor. Então, quantas pessoas, nesse tempo todo, vocês trouxeram para a frente do Senhor, na presença de Deus? Quantos? Está sendo dito aqui no livro de Gênesis. Aí vem o nosso Senhor dizendo de novo, depois de 2000 anos, 4.000 anos, né? Quase 4.000 anos depois, vem dizer: oh, arrependei-vos, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, que venham à casa de Deus, à casa do Senhor. A Bíblia inteira está cheia disso. Quem você trouxe para a igreja? Para a casa de Deus. José não era considerado como se fosse um Deus no Egito? Traga o seu irmão.
Mas só que ele está representando quem? A hora que ele tira aquela máscara, estou te falando na panela. Ele é quem? José. José, servo do Deus Altíssimo. Tragam teu irmão para a casa de Deus. Olha que profundo isso. Não é isso, pessoal? E assim você permanece o quê? Vivo no reino. Porque quando Deus chegar para você e perguntar: ei, você escutou o que José falou? Quem são os seus irmãos? Não foi isso que perguntaram a Cristo? Seus irmãos estão no fora. Não, meus irmãos são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Olha aqui a dica. Olha aqui a dica. Você trouxe alguém? Ou você é daqueles que só fica preocupado na igreja em levar dízimo? Que a igreja só serve para você levar dízimo e não levar mais ninguém. Não vai fazer mais nada. Igreja não é para terapia, não. Terapia você contrata psicólogo. Igreja é para você ter encontro com Deus. Estreitar esse ponto de coração, ficar próximo de Deus. Como a menina dos olhos. Vocês já viram a menina dos olhos? Como é que você consegue identificar a menina dos olhos? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Vocês já fizeram essa pergunta? Como você vê a menina dos olhos? Sabia que é fácil ver? Pega um espelho. Fica de frente para o espelho. Olhe bem no seu olho. Mas olhe bem no seu olho. Olhe bem lá no meio. É o reflexo de quem? De você. Quando você couber ali, naquele pedacinho só, aquilo é a menina dos olhos. Quando você percebeu que para você chegar nesse ponto, você tem que estar bem próximo. Se você estiver distante, você não vê. Você tem que estar bem próximo. Por isso que quando a mensagem fala, o salmista fala, a menina dos olhos de Deus, é questão de proximidade com Deus. E a proximidade com Deus vem através de você trazer teu irmão. Ei, Senhor, trouxe mais um para as tuas menininhas dos teus olhos. Olhe por ele também, como o Senhor também olha por mim. Entendeu a profecia daqui? Até hoje está valendo. Até hoje ela está valendo. Até hoje ela é exaltada. Até hoje ela é presente em nossa vida com Deus. Nós não podemos ser aqueles nécios. Ah, imagina, ali é só a história de José. Não! Não é a história de José. Lembre-se da primeira mensagem. Esta é a história de Jacó. Esta é a história de Jacó. Mas por que a história de Jacó? Nós estamos falando de José. Esta é a história de Jacó. Isso aqui é profético. E nós subiremos até a casa de Jacó e pediremos, ensina-nos a adorar esse teu Deus, Jacó. Não é isso que está profetizado? Não é isso que vem acontecendo a cada ano que passa? Mais e mais pessoas me ensinam a adorar esse Deus. Como nós fazemos aqui. Nós ensinamos a você adorar esse Deus. A enxergar a menina dos olhos. Para que você seja um abençoado na vida dele, na vida de teu irmão, na sua vida, na vida da tua família. Porque você tem que ser próspero. Mas você precisa sair do teu lugar comum, da tua zona de conforto e fazer a diferença.
Mesmo que aqui, por exemplo, vamos tentar Ele. Vamos tentar o Senhor. Vai pôr Ele à prova. E quem está botando o Senhor à prova? Ministro. Esses mesmos ministros que você paparica. São os mesmos que tentaram o Senhor. São os mesmos de hoje. Que ficam fazendo acepção. Ah, quem tem igreja grande, quem tem igreja pequena, quem me convida para pregar lá, quem não me convida. Ficam fazendo distinção de pessoas. Eles fizeram isso com o Senhor aqui. Porque queriam humilhá-lo, queriam matá-lo, queriam quebrar todo o ensinamento. Mas ele só deu uma resposta. Vocês estão me pedindo sinais? Olha para Nínive. Vocês estão vestidos de saco? Por acaso? Vocês estão arrependidos desse tipo de situação? De quem traz verdadeira palavra de Deus? E você não ouve? Por quê? E o culpado sou eu? Você quer me matar? Quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? E um dos grandes ensinamentos que nós temos nessa pregação, que é dentro do capítulo 16 mesmo, como a gente sempre fala, o que é ser discípulo de Deus, discípulo de Jesus, discípulo de Yeshua HaMashiach? Tem que ser que nem José. Carregue a sua cruz. Não reclama não. Carrega a sua cruz. Para de ficar aí chorando, murmurando, vendo coisas de sentimentalismo. Ah, porque a época do ano é assim. Para com isso, de arrumar desculpa. Você está necessitado? Vai atrás e resolve o seu problema. Mas não desculpas. Carregue a sua cruz. Esse é o legado. Quer ser discípulo de verdade? Não fica olhando lá o pastor, não. Sou ministro, não fica olhando para ele, não. Nesse sentido. A cruz que ele tem que carregar é a sua, não é ele. Ninguém vai carregar a sua cruz. Então não reclame dela. Carregue. Ah, está pesada. E daí? Está pesado porque o seu caráter é fraco. Você ainda não se envolveu com o Senhor. Porque se você tivesse se envolvido com o Senhor, você entenderia que o fardo dele é leve. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, fiquem com Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde sempre. Amém.